que vocês tenham mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Que aqueles que Ele libertou repitam isso em louvor ao Senhor. Ele os livrou das mãos dos seus inimigos e fez com que eles voltassem dos países estrangeiros, do norte e do sul, do leste e do oeste. Alguns foram insensatos e sofreram por causa dos seus pecados, por causa da sua vida de rebeldia. Ficaram com enjoo diante da comida e chegaram bem perto da morte. Então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Com a sua palavra, Ele os curou e os salvou da morte. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Que ofereçam sacrifícios de gratidão e com canções de alegria anunciem tudo o que Ele tem feito. Ó Senhor Deus, eu te chamei quando estava em profundo desespero. Escuta o meu grito, ó Senhor, ouve o meu pedido de socorro. Se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas e por isso nós te tememos.
Ouçamos as boas novas. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, temos acesso a esta graça, na qual agora estamos firmes. Em Cristo somos perdoados. Amém.
minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti. As feras do campo refletem teu poder, Senhor. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero louvar-te. Conhecer, amar-te. Todos, Senhor Deus e Pai, como ovelhas do teu aprisco, estamos aguardando o alimento que vem do Senhor e da tua palavra. Pedimos a orientação e iluminação de teu Espírito para que sejamos instruídos por meio das Escrituras Sagradas e possamos viver vida que te agrade. Oramos em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Leitura do Antigo Testamento, Números 21, versículos 4 a 9. Então os israelitas saíram do Monte Hor pelo caminho que vai até o Golfo de Acaba, para dar a volta em redor da região de Edom. Mas no caminho o povo perdeu a paciência e começou a falar contra Deus e contra Moisés. Eles diziam: por que Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Será que foi para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Já estamos cansados desta comida horrível. Aí o Senhor Deus mandou cobras venenosas que se espalharam no meio do povo, e elas morderam e mataram muitos israelitas. Então o povo foi falar com Moisés e disse: nós pecamos, pois falamos contra Deus, o Senhor, e contra você. Peça a Deus que tire essas cobras que estão no meio da gente. Moisés orou ao Senhor em favor do povo e ele disse: faça uma cobra de metal e pregue num poste. Quem for mordido deverá olhar para ela e assim ficará curado. Então Moisés fez uma cobra de bronze e pregou num poste. Quando alguém era mordido por uma cobra, olhava para a cobra de bronze e ficava curado. Leitura do Novo Testamento, Efésios capítulo 2, versículo 1 ao versículo 10. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos, por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele, para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar, em todos os tempos do futuro, a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês,
mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Leitura do Evangelho, João capítulo 3, versículos 14 a 21. Assim como Moisés, no deserto, levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado,
para que todos os que creem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. O texto da nossa reflexão de hoje está na sequência do encontro de Jesus com Nicodemos. Mas é preciso que nós situemos esse texto dentro do Evangelho de João, para que a gente possa entendê-lo de uma maneira mais ampla. Lá no capítulo 1 deste Evangelho, João afirma que Jesus era a fonte da vida e que veio trazer a luz para os homens. Essa afirmação lá do capítulo 1 vai aparecer de uma outra forma nesse trecho que nós lemos hoje, e é importante nós fazermos essa referência ao início do Evangelho, porque uma coisa está diretamente ligada com a outra. Nesse texto, na sequência da conversa com Nicodemos, que era um especialista na lei e no conhecimento da religião judaica, e depois no capítulo 4, onde encontramos Jesus falando com uma mulher samaritana, e agora então uma mulher completamente fora dos padrões da religião, alguém que não conhecia os meandros da lei, como era o caso de Nicodemos, alguém fora da vida religiosa tradicional. Nesses dois casos, nós vamos encontrar Jesus revelando a ambos a vida que ele trouxe. Aquela fonte de vida que apareceu no capítulo 1 se torna evidente para todas as pessoas, tanto para os religiosos quanto para os que eram considerados alheios à vida religiosa tradicional. E o texto de hoje começa com o episódio da serpente. Esse episódio da serpente, que é retomado lá de Números capítulo 21, aponta para o que vai ser, no final do Evangelho, a crucificação e a ressurreição de Jesus. Lá no texto de Números, na saída do Egito, a restauração da vida veio com a ação de Deus, que fez com que as pessoas levantassem uma serpente de bronze e quem olhasse para ela seria salvo. Agora, na chegada de Jesus, a vida eterna, a vida plena, vem por meio do amor de Deus ao mundo todo, inclusive da sua criação. É muito interessante que nós estamos tão habituados com o versículo 16, que talvez seja o versículo mais citado e mais conhecido no mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna, que muitas vezes perdemos de vista aquilo que de fato é revelado nesse trecho. Depois da conversa, na sequência da conversa com Nicodemos, nós encontramos Jesus afirmando que veio trazer o amor de Deus ao mundo todo, incluindo todas as coisas criadas. Deus não abandonou a sua criação. Paulo vai dizer isso de uma maneira diferente, lá no capítulo 8 de Romanos, quando ele diz que toda a criação geme na expectativa da revelação do reino de Deus, onde tudo será dominado e tudo será submetido à vontade de Deus, e ele será tudo em todos.
E portanto nós temos aqui a afirmação de que a salvação é trazida por Jesus, e a revelação, a vinda de Jesus é o maior milagre que nós encontramos no Evangelho de João. Mas nesse texto aprendemos que só a pessoa que nasce de novo, e voltamos então ao diálogo de Jesus com Nicodemos, só a pessoa que nasce de novo pode ver esse milagre. Há uma expressão que eu acho muito bonita de um teólogo alemão chamado Paul Tillich, que diz: a coragem de ser é a coragem de aceitar-se como sendo aceito, a despeito de ser inaceitável, sem nada a condenar e sem nada encobrir. Gosto muito dessa expressão porque ela explica essa realidade da vinda de Jesus como o maior milagre que nós encontramos no Evangelho de João. E você pode ter percebido que a expressão parece difícil de compreender, mas eu vou explicar partindo do sentido oposto, começando de trás para frente. Ele diz: a coragem de ser é a coragem de aceitar-se como sendo aceito, a despeito de sermos inaceitáveis. A realidade do ser humano é essa: todos somos inaceitáveis. A Escritura nos afirma que todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, somos inaceitáveis diante dele. Mas Deus manda o seu Filho, amando o mundo, e aqueles que tiveram a coragem, não de crer nele, mas aqueles que tiveram a coragem de entender, de aceitar que mesmo sendo inaceitável, Deus nos aceita por meio de Jesus Cristo, esse agora tem a vida nova. Esse agora nasceu do alto, para usar a expressão que Jesus usa para Nicodemos. No Evangelho de João, portanto, é essa vinda de Jesus o maior milagre, e essa realidade só se torna visível para aqueles que realmente conhecem a Jesus Cristo como aquele que trouxe a possibilidade de sermos aceitos por Deus. Veja que na sequência o evangelista João vai afirmar que Deus não mandou Jesus para julgar ou condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E essa afirmação é muito importante para a vida das nossas comunidades de fé dos nossos dias. Seguidores de Jesus Cristo não estão aqui para julgar o mundo, nem para condenar o mundo, que não é de Satanás, mas é de Deus, e aguarda a sua restauração total. Seguidores de Jesus estão aqui para proclamar a mensagem de salvação trazida por Jesus Cristo. Quem teve a coragem de ser, na expressão de Tillich, não será julgado. Quem não teve, não precisa de julgamento, pois rejeitou a vida que trouxe à luz, como nós vimos lá no capítulo 1 do Evangelho de João. É por isso que João afirma: o julgamento é que a luz veio e as pessoas preferiram as trevas. A luz veio, mas as pessoas não preferiram a luz, preferiram as trevas. Encontramos a mesma afirmação no capítulo 1, quando João diz: veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Por que será que as pessoas rejeitam a mensagem de salvação que Jesus trouxe? Parece incoerente. Deus que nos ama a tal ponto de mandar o seu próprio Filho para resgatar a cada um de nós, e as pessoas rejeitam essa salvação. Por que isso acontece? E o texto nos dá duas pistas importantes. Primeiro, porque as más ações se tornam reveladas. E aqueles que gostam mais das trevas não querem ver as suas más ações reveladas. E, portanto, preferem a escuridão do que a luz. E também podemos nos lembrar que o encontro com a luz sempre traz mudança de vida.
Nem todos estão dispostos a aceitar essa mudança de vida. O próprio Evangelho nos dá alguns exemplos. Nesse mesmo capítulo, nós encontramos Nicodemos numa relação com Jesus e ele tem a sua vida modificada. Em outro texto, encontramos Jesus falando com Zaqueu, que reconhece a sua condição de alguém que está longe da vontade de Deus e muda a sua atitude diante das pessoas com quem ele convivia. Pessoas que se encontraram com a luz e foram transformadas por ela. Mas também encontramos no Evangelho o jovem rico, que procura Jesus com o objetivo de alcançar justamente a vida eterna, a vida plena, mas que rejeita a proposta de Jesus porque preferiu amar aquilo que já era, aquilo que já tinha, preferiu manter aquilo que ele já possuía e não abrir mão de nada em favor do reino de Deus, da vida eterna que vem para aqueles que aceitam, que foram aceitos pelo próprio Deus por meio de Jesus Cristo. E portanto, nesse texto nós temos essa sequência. Depois do encontro de Jesus com Nicodemos, nós encontramos Jesus afirmando que aqueles que creem nele, aqueles que recebem a sua mensagem e que se entendem como aceitos por Deus, mesmo sendo inaceitáveis, esses agora são filhos de Deus. Olhando para esse texto, olhando para aquilo que encontramos nele, é preciso que nós tenhamos a humildade de reconhecer que somos alcançados pela graça de Deus em Cristo, que somos amados por Ele e que a nossa resposta afirmativa diante do chamado para a vida eterna foi motivada pelo próprio Deus. Não há méritos em nós, somos tão tenebrosos quanto os que não creem. Não há nenhuma diferença entre os que creem e os que não creem nas suas ações. A diferença não está nas nossas qualidades éticas e nem em nenhum esforço que possamos fazer. Na verdade, como João diz no capítulo 1, alguns creram em Jesus e o receberam. E a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. O próprio Deus é aquele que nos faz seus filhos. Que Deus abençoe aos irmãos, que Deus abençoe as irmãs e que nessa preparação que estamos fazendo para a celebração da Páscoa, da morte e ressurreição de Jesus Cristo, possamos nos lembrar que a vinda de Jesus é o maior milagre, o milagre que é capaz de transformar aqueles que o encontram. Deus abençoe a todos. Todos. Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra
como no céu. Esse é um momento importante na vida da igreja, momento em que nós celebramos a Sagrada Comunhão. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e o partiu, como eu faço agora ministrando em seu nome, e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou Jesus o cálice, como eu faço agora ministrando em seu nome, e o deu aos discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Podem servir os elementos. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim.
Recebei a bênção. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o ensino e as consolações do Espírito Santo estejam convosco, irmãos, hoje e para todo sempre. Amém. Kyrie